Olá, gente. Meu nome é Santiago. Eu sou entregador por aplicativo, tá? Eu tô começando um canal agora pra falar um pouco sobre como é a vida de entregador, tá? Numa cidade como São Paulo, hoje tem muita gente trabalhando nessa categoria, né? E não só como entregadores, também como motoristas de Uber e tal. A uberização do trabalho tem avançado muito, certo? Então penso que hoje tem muitas, a partir disso, tem muitas dúvidas, muita curiosidade entre as pessoas que estão fora da categoria pra pensar como é a vida, como é trabalhar com essas coisas, como é trabalhar, por exemplo, como entregador. A partir disso e a partir da minha experiência nesse trabalho, eu vou falar algumas questões, vou colocar algumas coisas sobre como é a vida de entregador, como é trabalhar com isso, certo? Então, nesse primeiro episódio do canal, que a gente está começando, eu vou falar sobre como é entrar na categoria, como eu entrei na categoria, nesse sentido, né? Como eu comecei a trabalhar como entregador. Bom, até pouco tempo antes eu estava trabalhando na vacinação contra o Covid, só que era um contrato temporário, enquanto durou a vacinação no sentido mais estendido, mais massivo, né? A partir disso, quando acabou o contrato, fiquei desempregado por um tempo, precisava de um novo trabalho. Essa é uma categoria, é um meio de trabalho que está muito estendido numa cidade como São Paulo, frente ao desemprego massivo. Procurei essa alternativa de trabalhar como entregador. Como você faz para começar a trabalhar com isso, né? Primeiramente, você tem que baixar os aplicativos das empresas, os aplicativos específicos para entregadores das empresas que fazem esse tipo de serviço, né? iFood, Rappi, Uber Eats e diferentes outras empresas que possam ter em relação a isso. Depois que você baixa o aplicativo, você precisa fazer um cadastro e mandar colocar algumas informações pessoais e tudo mais, e mandar alguns documentos para a empresa. Depois disso, eles aprovam esse cadastro e esses documentos, certo? Comigo demorou 4 ou 5 dias, mais ou menos, e depois dessa aprovação, você já pode conseguir, já pode começar a trabalhar nas entregas, tá? Como são os primeiros dias de entrega, né? Acho que isso também é uma questão bastante fundamental. Eu lembro que um pouco antes de começar, assim, eu troquei ideia com um cara que estava trampando com isso também, né? Com um outro entregador, né? Ainda antes de eu começar. E perguntei pra ele como que são os primeiros dias e tudo mais. E ele falou pra mim uma coisa que depois eu verifiquei que era totalmente verdade. Que ele falou, os primeiros dias são testes de paciência. Por que são testes de paciência? Porque nos primeiros dias você fica esperando vir as entregas e elas não vêm, certo? Você fica esperando, vai te dando uma angústia e tudo mais, e não vêm as entregas. Mas é assim mesmo, viu, gente? Nos primeiros dias não vêm as entregas começam a vir depois do segundo, terceiro dia, tá? Então os primeiros dias são efetivamente esse teste de paciência no qual você fica esperando para poder começar efetivamente a trabalhar, tá bom? Daí, nesses primeiros dias, você faz alguns treinamentos. A empresa te pede para fazer alguns treinamentos que são treinamentos virtuais, por meio do aplicativo mesmo, tá? Você, apesar de você trabalhar para uma empresa, você ser funcionário de uma empresa, não tem essa relação que a empresa tenta colocar de que vocês são parceiros, né, e colaboradores. Não, você trabalha efetivamente para uma empresa, certo? Mas você é contratado por aquela empresa. Mas você não tem nenhuma relação física com a empresa, não tem nenhum espaço físico ao qual você se reporta, no qual você vai para você ser contratado. Por exemplo, tudo se dá por meio do aplicativo, tá? Então não tem nenhuma relação real, efetiva com pessoas que permitam você se relacionar com a empresa. Toda relação com a empresa se dá por meio de aplicativos, tá? Então por meio do aplicativo eles pedem para você fazer um treinamento que é um treinamento virtual que eles organizam como se fosse um joguinho, tá? Eles tentam dar uma ideia de lúdico pra coisa, que não é nada lúdica, obviamente, mas eles tentam dar essa ideia de lúdico. Daí, para terminar esse primeiro episódio, também colocar a questão de que para você começar a trabalhar como entregador, você tem que fazer alguns investimentos, tá? Então você vai gastar uma grana antes mesmo de começar a trabalhar e depois você vai tentar recuperar essa grana, certo? Então você vai ter que comprar, por exemplo, a sua bag. A bag é a mochila no qual você coloca os produtos a serem entregados, né? Os produtos a serem entregados são principalmente alimentos, mas não só alimentos. A gente entrega bem mais coisas. Já entreguei cigarro, já entreguei água, já entreguei comida de cachorro, roupa de animal, assim, de pets e tudo mais, todo esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa, você tem que comprar a sua bag, certo? Você compra na própria empresa por meio do aplicativo. Você tem que comprar uma caixa de isopor, certo? Que você pode comprar na própria empresa ou você pode comprar por fora. Você tem que equipar a sua bike ou a sua moto, né? Eu, particularmente, entrego de bike.
mas muita gente entrega de moto também, você tem que equipar a sua bike. Por exemplo, eu tive que colocar um suporte de celular para eu conseguir ver os caminhos, os endereços para onde eu tenho que entregar e todo esse tipo de coisa, tá bom? Então, esse é o primeiro episódio, tá? Se você tiver gostado do conteúdo, curte aí, compartilha, manda dúvidas, manda questões, porque é isso que a gente quer fazer por meio do canal, né? Colocar, responder curiosidades, responder dúvidas que as pessoas tenham sobre como é a vida de entregador. E valeu aí, gente. Muito obrigado, viu?